Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica, sempre trazendo até você temas relativos a terapias integrativas de saúde, ocultismo, esoterismo e paraciências. E hoje com um tema, sem dúvida nenhuma, muito importante para mantermos a nossa saúde integral, que é a acupuntura. Mas antes, vamos apresentar aquele recadinho bem rápido. Chegou o portal Realidade Fantástica, uma área exclusiva de estudantes do nosso canal, onde são ministradas aulas sequenciais e didáticas sobre esoterismo e ocultismo, com conteúdo aprofundado e indicação de bibliografia. Ideal para quem deseja se aprofundar nesses grandes temas. Na primeira temporada você vai estudar conosco os fundamentos do esoterismo, ciências ocultas, hermetismo, alquimia, cabala, astrologia e outros grandes temas. Apenas R$ 19,90 por mês, sendo que o primeiro mês é grátis, para que você experimente essa nova proposta. Conheça o portal por meio do link na descrição deste vídeo e venha fazer parte desta jornada pelo conhecimento arcano. Então, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Jorge Marcelo Bentivoglio, que é fisioterapeuta, acupunturista e também artista marcial. Ele trabalha com acupuntura já há vários anos e vem nos esclarecer um pouquinho do que é essa arte milenar, né, para a manutenção, para granjearmos a saúde integral. Tudo bem, Jorge? Tudo bem, Jamil. Agradeço aí a oportunidade de estar aqui, poder falar um pouquinho sobre esse trabalho que eu realizo já há 10 anos, com acupuntura. Estou muito feliz de poder comentar um pouquinho com vocês. Imagina, o prazer é todo nosso, Jorge. Jorge, me conta uma coisa, né? Vamos começar do começo, né? A definição de acupuntura, né? Eu sei que ela está ligada à medicina tradicional chinesa. O que é exatamente a acupuntura e onde que ela começa, mais ou menos? Então, a acupuntura ela tem uma história milenar, né? Como você já comentou, ela está entrelaçada com toda a história da China, das dinastias e de toda aquela questão de batalhas e relacionada a questões políticas da China, né? E teve um determinado momento onde o que mais a gente vê assim nos livros clássicos de acupuntura, na época do Imperador Amarelo, então, que se reuniu, né, os mestres de acupuntura, as pessoas que lidavam com as terapias, e nessa reunião, então, até o próprio imperador entendia bastante do assunto da acupuntura, e ali foi um bate-papo entre as técnicas aplicadas às inúmeras doenças da China, que a ideia, então, era tratar as pessoas com esse método. Então, ali foi se coletando informações, e a partir dessa coleta de informações chegou-se a acupuntura, que ao longo dos anos ela foi agregando outras questões, como os 5 elementos, outras teorias que foi agregando para poder então fazer esse tratamento. Então a acupuntura é uma técnica onde você vai usar pontos que estão organizados no corpo humano, né? Nessas chamados meridianos de energia, então são linhas por onde passam a energia vital. A gente costuma explicar, né, no dia a dia para as pessoas de uma forma bem simples, né? Então a acupuntura ela trabalha com o sistema elétrico do corpo humano. Elétrico. Porque se for falar de energia vital, você tem que fazer uma explicação às vezes que entra em questões que confundem. Em vez de facilitar a explicação, confundem. Para quem é da área vai entender que a energia vital, a gente pode falar muito desse assunto, abordar isso de várias formas e tal. Mas, de uma forma bem simples, né, a acupuntura então trabalha com a parte elétrica do corpo humano. Então, o mecanismo elétrico, para que ele tenha uma fluidez, a gente sabe que a água é o melhor condutor. Sim. Então, não é à toa que o nosso corpo tem uma grande quantidade de água, o que facilita, então, essa disseminação da eletricidade por esses caminhos energéticos que na acupuntura levam o nome, então, dos meridianos de energia, que formam uma grande rede energética em torno de todo o corpo, e essa energia elétrica, então, ela é distribuída por todas as células do nosso corpo, por linhas específicas que em determinados momentos essas linhas se entrecruzam umas com as outras, formando então essa grande malha elétrica. Que bacana isso. E isso foi mapeado, né, cartografado pelos chineses. Cartografado. Antigos já, né? Sim, essa parte esse mapa, aí assim, entra em questões até relacionadas às lutas também. Então... Pois é, que relação tem, né? Aproveitando que você é professor de artes marciais, artista marcial, que relação tem?
A história mistura as artes marciais, mistura a filosofia chinesa, tudo isso, né, combinado na medicina tradicional chinesa, que é um aglomerado de técnicas, né, não é somente o uso de agulhas, né, você pode, as técnicas de shiatsu, que uma outra pessoa aperta os pontos no corpo né, aplica essa pressão, então tem as técnicas de shiatsu que usam esses mesmos pontos. A técnica de Duin, que daí seria uma automassagem usando esses mesmos pontos, em vez de agulhas, pressão digital. E as artes marciais entram no momento onde os artistas marciais chineses nos templos, praticando exercício intensamente, né? Então tem alguns exercícios que fazem, associado com a respiração, associado com as posturas, fazem com que esse fluxo elétrico no corpo tenha uma fluidez maior. Ah, perfeito. Então, são as técnicas de Qigong, as técnicas Qigong, que levam nomes diferentes porque a aplicabilidade delas é mais no âmbito, o Qigong usado mais no âmbito marcial, as técnicas Qigong usadas mais no âmbito terapêutico. Perfeito. Porém, a ideia é fazer com que essa malha elétrica, através dos exercícios físicos, combinado com respiração, combinado com posturas e principalmente com um estado mental de plena atenção no que se está se fazendo. Puxa, isso é importante, é quase que uma meditação em movimento, de certa forma, né? Sim, sim. Você falou, e a questão do Tai Chi tem a ver também? Tem a ver. O Tai Chi, dentro das técnicas de artes marciais chinesas, ela é colocada dentro das técnicas de artes marciais suaves, que envolve movimentos circulares, suaves. Porém, ele está muito ligado a essa questão do fundamento da arte marcial, que é a pessoa se tornar um ser humano melhor, né? Uma pessoa que consiga entender que o fundamento da arte marcial é a luta contra si mesmo, mas né, nesse aspecto cada vez mais profundo, né, de você ter um conhecimento sobre seus movimentos físicos, ter condições de trabalhar suas emoções, ter controle sobre elas. Que bacana. Levando aí a um entendimento cada vez mais profundo. Agora, né? uma dúvida que eu tenho, eu acho que é a dúvida de muitos ali, por exemplo, quando o praticante, no caso do Tai Chi, ele está fazendo aqueles movimentos, ele está interferindo também na malha energética que a acupuntura trabalha ou não? Essa interferência ela acontece a todo momento, né? Porque uma vez que somos seres que estão em contato com outras pessoas, com ambientes, o mundo é uma grande troca de energia, né? Muito bem dito. Então essa troca constante de energia ocorre constantemente essa interferência. O que ao longo do tempo o artista marcial, o acupunturista, enfim, as pessoas que buscam essa melhoria no seu sistema energético, elas vão conseguir fazer essas trocas sem chegar no fim do dia e estar energeticamente acabado, cansado ou desenvolvendo algum tipo até de doença no futuro. Que bacana! Vamos falar agora um pouquinho do que é a doença. Como é que a acupuntura considera as doenças? O que vocês chamam de doença na acupuntura? Então, até o termo doença não é muito usado na acupuntura, né? A acupuntura ela usa o termo que são os desequilíbrios. Desequilíbrios, ok. São terminologias, talvez com relação ao ocidental, oriental, né? São termos que vai resultar com uma facilidade de entendimento numa doença, né? Num desequilíbrio que gera uma pessoa ter algum problema. Então, o que a acupunturista vai buscar fazer? É sempre um reequilíbrio, através dessa grande malha energética, então, usando agulhas em determinados pontos, a partir de uma avaliação, né? E uma observação do paciente. Então, a acupuntura, quando ela vai tratar alguém, ela precisa ter um olhar global dessa pessoa. Ela precisa chegar, observar a pessoa desde o momento que ela tem o primeiro contato visual com o seu paciente. Então, já observando como essa pessoa anda, como tem brilho nos olhos, não tem brilho nos olhos, coloração da pele, maneira como ela anda, olha para o chão, não olha para o chão. Tudo isso é importante na avaliação médica. E isso vai se desenvolvendo ao longo do tempo, né? O terapeuta ele vai agregando informações ao longo da sua prática, dos seus estudos, e também aí está totalmente correlacionado ao interesse do terapeuta, né? O que chama muita atenção, claro, né, pro leigo, é o uso das agulhas, né? Qual que é o papel específico de se colocar a agulha ali no...
Qual que é a função dela ali? A agulha, então, ela é um objeto de aço, né? Então, uma vez que ela entra em contato com a pele e dependendo do ponto e da profundidade desse ponto, então você vai precisar chegar até o ponto. Você vai precisar ter um feeling ali, né? Uma anatomia palpatória muito boa, você vai precisar ter a prática, né? Então, uma vez que alcance o ponto, a gente chama então que vai gerar um estímulo elétrico, né? A gente brinca um pequeno choquinho, né? O Ti, a energia vital, então vai ser ativada no momento que essa agulha é inserida. Então é como um ponto onde a agulha, ao inserir e ao alcançar esse ponto, então uma mensagem elétrica é levada até o sistema nervoso central, e o sistema nervoso central então vai, a partir daquele conjunto de agulhas que está sendo aplicado, ele vai entender o que está sendo pedido a ele. Entendi. Então não é uma agulha para dor de cabeça, uma agulha para dor... o cérebro não vai entender assim. Não é assim. Às vezes as pessoas leem num livro, ponto tal, é para dor de cabeça, então vou pôr ali e vai dar dor de cabeça. Essa é a compreensão popular, né? Ele vai ter ativações, porque o cérebro é dividido em várias áreas, então conforme o estímulo elétrico vai chegar em determinadas áreas. Mas o conjunto de agulhas, tem que se tomar muito cuidado com o conjunto de agulhas utilizado. Então esse conjunto de agulhas ele tem que mandar uma informação que não sobrecarregue o teu sistema nervoso central, para que ele possa, então, dar a contra-resposta e organizar. Perfeito. Então, você perguntou especificamente da agulha, né? Então, a pessoa recebeu as agulhas, está ali bem acomodada, bem tranquila. Precisa que o cérebro tenha um tempo para que isso aconteça, para que o cérebro entenda essa mensagem elétrica. A partir, então, do tempo que a pessoa fica ali relaxando e tal, o cérebro entende essa mensagem e aí vem a contra-resposta. Perfeito. Então é sempre muito importante que o terapeuta, acupunturista, ele não seja um mero colocador de agulhas, porque ele pode ser um excelente colocador de agulhas, ele pode inserir as agulhas perfeitamente, fazer um excelente diagnóstico, mas ele não pode esquecer nunca que quem vai dar a contra-resposta é o sistema nervoso central da pessoa. Então você tem que estar sempre estimulando isso, com novas informações. Pois não. Principalmente fazendo com que a pessoa entenda o que está sendo feito com ela. E a partir dessas novas ideias que você vai mostrando para a pessoa, pensar sobre o que leva ela a ter aquele desequilíbrio, a atitude mental dela, como ela vê o mundo, como ela está enxergando aquela situação. Porque as agulhas não são mágicas, né, Julião? Elas não vão. Se fosse assim, a gente curaria todas as pessoas. A gente sabe que não é assim, né? Qual que é a diferença da acupuntura clássica, tradicional, para a auriculopuntura? Porque tem pessoas que trabalham só com a orelha, né? Sim. A auriculoacupuntura, então, ela está dentro das técnicas, ela usa um microsistema do organismo. Então, existem terapeutas que se especializam na auriculoterapia, que vulgarmente a gente, se ao observar uma orelha, a gente tem ele lembra, né, como se fosse um feto. Um feto invertido. Né? É verdade. Né? Então esse microsistema, com uma ligação bem próxima, bem íntima do cérebro, né, com inervações ali bem aproximadas. Então são pontos, né, existe um mapeamento da orelha, onde cada região da orelha tem correlação com um órgão, um sistema corporal. E ali então é inserido pequenas agulhas ou até sementes, né, o que é muito utilizado são sementes de mostarda, uma sementinha bem pequena. Então, ao momento que essa semente for colocada ali na orelha com um adesivinho, a pessoa pode ficar estimulando isso constantemente. Interessante. E é um tratamento, ele pode ser usado para todos os problemas, os desequilíbrios que a pessoa vem apresentar. Mas ele é muito bom assim em problemas crônicos. Uma vez que as agulhas, ao ficarem ali 5 dias, às vezes até uma semana, então você tem um estímulo mais duradouro, uma vez que é um problema já de anos. Perfeito. Na esteira dessa pergunta é interessante a gente falar que algumas pessoas são contrárias, alguns acupunturistas e auriculopunturistas, não sei se é assim que chama, contrários ao uso indiscriminado de piercings, porque poderia estar estimulando pontos da... Isso tem algum fundamento ou não? Então, assim, no curso, né, eu lembro muito bem que são perguntas bem comuns, né? Todas as pessoas querem saber. Então, o que eu, ao longo do tempo, assim, vejo correlação nas literaturas, né? Que o uso de piercings, de brincos, de alargadores, então o que acontece? Os pontos, eles não são estáticos e imutáveis, né?
Então, a gente chama os pontos, eles são vivos no nosso organismo, tá ali a energia vital que está correndo ali, né? Com certeza, você falou uma coisa importantíssima, né? Não são pontos fixos ali, físicos, né? É sutil. É sutil, então eles se movem. E eles, uma vez que você tem um alargador, o que a literatura traz é que eles acabam se aglomerando em determinadas regiões, eles não estão naquela estrutura mapeada, anatomicamente perfeita, como numa orelha, sem nenhuma alteração. Mas eles não deixam de existir. Vai ser muito mais difícil de você, talvez, identificar com exatidão. Hoje existem aí as questões que facilitam esse acesso aos pontos, que são canetas, que tem gráficos. Hoje a tecnologia ajuda muito. Ajuda bastante, né? Então você consegue mapear ali uma orelha com mais precisão. Existem acupunturistas que já são mais voltados a essa tecnologia, então não vai errar o ponto, mesmo com uma orelha até alterada. Bacana. Agora vamos chegar num ponto que acho que o que está interessando ou vai interessar mais o nosso público é o seguinte: que doenças podem ser tratadas, que problemas podem ser tratados pela acupuntura? Então aí é um caso complexo, né? Porque qual é o nível desse desequilíbrio, qual é o nível dessa doença, né? Então as pessoas, culturalmente, elas vão procurar o acupunturista depois que elas já passaram por vários tratamentos. Isso é um ponto que é cultural. Então não é como na China, que a pessoa tem algum tipo de problema, ela logo já vai se tratar, porque é a cultura local, é o que eles buscam. A acupuntura está diretamente ligada ao uso também de ervas e chás. Tem isso também. Que interessante. Então a cultura oriental já vai para esse aspecto. A nossa cultura, primeiramente, ele vai na farmácia. Sim. Não pergunta para ninguém, faz uso muitas vezes sem nenhuma orientação. Aqueles que já vão se orientar, vão primeiro em vários tratamentos, aí não deu certo, vou tentar acupuntura. Tem muitos casos assim. Então você já não vai enfrentar uma doença que está às vezes no seu início. Você já vai enfrentar algo que já está ali crônico, de muitos anos de problema. Não é um caso isolado, é uma síndrome, né? Várias situações que levam a um quadro clínico grandioso. Então você tem que ter muita habilidade nisso e procurar seguir os passos da acupuntura. Então, quais doenças podem ser tratadas? A gente pode tratar todos os tipos de desequilíbrio. Só que precisa entender que numa síndrome, numa coisa assim mais complexa, num tumor, tipo um câncer, por exemplo, né? A pessoa já apresenta uma debilidade em vários sistemas corporais. Então, chega uma pessoa dessa no teu consultório, que está com o corpo comprometido a um nível já grande. Intenso, você vai precisar fazer o quê? Primeiramente, buscar um reequilíbrio básico dessas linhas elétricas, então fazer com que elas funcionem da melhor forma possível. E as linhas elétricas estão diretamente ligadas a esse líquido por onde ela passa. Então a água, como está essa água no corpo da pessoa? Se a pessoa toma água, não toma água. Essas doenças já deixam o que na visão, na linguagem da acupuntura, é um calor exacerbado no corpo, então ela já apresenta um calor tóxico, que é devido aos medicamentos, é devido às reações químicas, às reações celulares que esse corpo já está apresentando ao longo de todo esse tempo de desequilíbrio. Esse processo. Então você pode sim tratar, mas a gente sabe que a palavra curar é uma palavra muito pesada, né? Para se usar em qualquer tipo de terapia, em qualquer tipo de atividade de saúde. E qual é o nosso poder de chegar em alguém e vou te curar? É bastante ousado se afirmar isso, né? Que você detém, né, o monopólio da cura, por exemplo. Você imagina, uma pessoa que faria isso teria filas de pessoas lá certeza. E ela... a gente sabe que não é assim. Mas será que você poderia pensar algum caso que você tratou, sem citar nomes, naturalmente, com acupuntura e que foi realmente bem sucedido? Sim. Tem várias situações, né? Pegar, por exemplo, umas situações que são as mais clássicas na busca da acupuntura, aí as dores em geral, né? Então, dores, elas têm várias situações que levam a pessoa a apresentar uma dor. Então, ela pode simplesmente ter batido no seu braço, a sua perna, ter caído. Então, uma pessoa que tem um caso assim, que você vê que os meridianos dela funcionam bem, que ao palpar, você fazer a anamnese dessa pessoa, você vê que está fluindo normal, que é um caso de batida, você vai reestruturar aquela região, fazendo com que chegue mais sangue naquele local. Com a chegada de mais sangue, chega mais nutrientes, mais oxigênio. O próprio corpo da pessoa, então, consegue reestruturar isso com mais facilidade. Então, chegando mais nutrição, mais água, hidratando ali com sangue e nutrientes, consequentemente, aquela lesão
ela se dissipa muito mais rápido. Então, esses casos são assim, os mais tranquilos de se tratar. Entendo. Mas se é uma dor gerada, como também acontece muito, de pessoas ter muitas dores na lombar, dores no joelho, são situações que não são decorrentes de uma batida, são situações que vêm ao longo dos anos, a pessoa vem se debilitando energeticamente, né? Ou seja, suas linhas elétricas, por vários motivos ali, elas já não funcionam como deveria. Então, em determinadas regiões do corpo chega menos corrente elétrica, chega menos energia vital, chega menos sangue, menos água. Então, o acupunturista sempre vai pensar, primeiramente, em fazer com que essas linhas fluam, que isso aconteça da melhor forma possível. Casos específicos, a ansiedade é muito tratada, então todos esses problemas assim de dores e as ansiedades que a gente mais encontra no dia a dia, os problemas emocionais, vamos dizer assim. Os problemas emocionais, né? Todo mundo chega no consultório e fala, eu vim aqui, eu tô com uma dor. Mas aí você observa e a pessoa, mas eu também sou ansioso. Sim. Então a ansiedade Que é o problema do século, né? Vamos dizer assim, do século XXI, ansiedade e depressão, né? Ansiedade. Que é o que as pessoas... Mas no caso, por exemplo, de febres, a acupuntura pode, de repente, diminuir a temperatura corporal? Pode. A acupuntura, ela trabalha com questões de frio e calor, né? Você vai verificar da tua anamnese se o corpo dessa pessoa está apresentando mais padrões de calor, como numa febre. Então você tem sim mecanismos, através das agulhas, de fazer com que esse calor seja diminuído. Olha. Então você pode ter, existem pontos que facilitam esse processo de diminuição do calor. Existem técnicas que são as sangrias em determinados pontos, então pontos específicos que você, ao colocar uma agulha que retira ali 2, 3 gotinhas de sangue, esse calor ele é eliminado do meridiano específico, né? Você perguntou de um caso específico, né? Eu mesmo em uma viagem dormi com o ar-condicionado, estava muito frio, né? E aí levantei me sentindo mal, calor, com coriza, certo. E assim, puxa, vai ficar gripado, não vou ficar bem, né? E aí, minha autoavaliei ali, vi, pô, calor, peguei uma agulhinha, e não era nenhuma agulha específica ali da acupuntura, esterilizei ela, e num ponto do meridiano ali do intestino delgado, eu tirei algumas gotinhas de sangue e pude levar o meu dia normalmente. Que bacana, né? Com um resultado bem simples, né? Uma atividade simples ali, eu pude... não perdi o meu passeio. Eu ouvi falar também que a acupuntura pode gerar estados ou induzir estados de analgesia, é verdade isso? Sim, em alguns casos. Tem os acupunturistas que se especializam, na China a gente vê muito isso, né? Pessoas que se especializam dentro dos hospitais. Então, como falei, a cultura deles é outra, então é voltado um estudo profundo nesse aspecto. E existem pontos, sim, combinados, que você pode fazer uma analgesia, chegar até um estado de uma anestesia local, uma anestesia geral. Ah, pode chegar a isso. Eles fazem cirurgias, né, usando as técnicas, os pontos de acupuntura ligados a pequenos eletrodos em uma máquina, né, que fica emitindo um pulso elétrico constante. Você fica estimulando aquela agulha ali. Então, aumenta o estímulo e, consequentemente, a pessoa tem uma analgesia. Pode ser local, existem na internet, a gente vê muitos vídeos, e os meus professores contavam histórias, né, que eles vivenciaram lá isso. Então... eu acho fantástico, porque o que é a dor se não um sinal? Né? Se você interrompe ou se você interfere naquele sinal, você não vai ter a sensação da dor. Sim, é muito clássico, a gente vê nos analgésicos, né? Você toma um analgésico, não que aquele local de dor esteja curado, mas o teu cérebro entende que não está mais doendo. Exatamente. A gente vê muito isso nos esportes. O atleta se lesiona no momento do jogo ali, usam aqueles sprays que fazem uma analgesia local momentânea, mas depois, se não for tratado aquilo, e só for interrompido a mensagem elétrica ali para o cérebro através de um analgésico, e ele continuar jogando, aquela lesão que tinha um tamanho pequeno, por exemplo, fosse uma pequena lesão, ela pode ser uma grande lesão. Sem dúvida. Jorge, a partir de que idade a pessoa pode ser tratada para acupuntura? Existe uma acupuntura para bebês, por exemplo? É possível? Normalmente, né, o uso de agulhas em crianças não que seja evitado, porque vai depender também muito da criança, assim, idades, um bebê. Eu não usaria uma agulha num bebê, né?
Eu não vou saber se pode, se não pode, mas a existem acupuntura técnicas... pode tratar de crianças? Pode, assim? mas não o uso de agulhas, né? Uhum. Você pode usar... Hoje existem maneiras de você estimular esse ponto, por exemplo, são como se fosse uma sementinha de mostarda, mas ele é de metal mesmo, né? E você coloca sobre o ponto e faz uma... É como fazer uma aurícula, só que você coloca esses adesivos no corpo, onde tem uma bolinha de metal ali embaixo, e também é gerado o estímulo. Em bebês é muito utilizado o shiatsu, né? Que a mãe ou o pai vai pegar aquele bebê e vai fazer massagens, então ele, entendendo onde estão essas linhas energéticas na criança, vai usar os pontos de acupuntura, e a criança vai ter bons resultados, principalmente de relaxamento, uma tranquilidade, vai facilitar o sono dela, mas não especificamente com agulhas. Não deixe de ser uma técnica que envolve, né, a medicina tradicional chinesa, mas se você olhar para a acupuntura só como uso de agulhas, aí ela tem algumas certas restrições. Bacana, mas existe uma aplicação pediátrica então da acupuntura? Existe. Para a gente caminhar para o final, como é que está o reconhecimento da acupuntura? Porque a gente acompanha de longe, né? É uma briga, hora reconhece, hora não reconhece. Como é que está hoje? Então, o reconhecimento, trâmites aí políticos, né? Então, hoje a acupuntura ela está liberada principalmente a questões dos fisioterapeutas, que foi os profissionais que se enganjaram mesmo nesse assunto. Né? Depois veio a questão dos médicos, mas hoje assim a aceitação da acupuntura ela pode ser trabalhada por profissionais da área da saúde sem nenhum tipo de problema. A minha experiência nos cursos que eu participo, na escola que eu estudei acupuntura, então assim, a grande maioria são fisioterapeutas. Mas hoje já existem escolas específicas que trabalham só com médicos, mas a liberação a nível político, né, então hoje não tem problema nenhum. Os profissionais da área da saúde podem sim trabalhar. Mas a pessoa que não tem formação nenhuma em saúde, aí já fica mais complicado ela fazer uma formação em acupuntura? Eu acho que daí, pelo menos que eu conheço, né, não é possível. Porque para você se tornar um acupunturista, você tem que ter um curso na área da saúde. Você pode ser enfermeiro, você pode ser médico, você pode ser fisioterapeuta, psicólogo, educador físico. Então você precisa ter uma formação na área da saúde e depois você vai fazer um estudo da acupuntura, porque a visão, a observação do corpo humano ela é um pouco diferente, né? Então a gente sabe que o médico ele vai estudar o corpo minuciosamente, sua fisiologia, sua anatomia. Aí depois que ele se forma médico, né, se torna um clínico geral, ele vai ainda fazer uma especialização na área do seu interesse. Então vai estudar essa anatomia, essa fisiologia mais aprofundada ainda. Claro. Na sua área ali que interessa a ele, né? O acupunturista da mesma forma. Então, se você é um médico, você estudou o corpo no geral, você vai para a acupuntura, você vai ver que tem pontos sem dúvida que fogem desse padrão aí, que é ligado a essa questão energética. A acupuntura ela está intimamente entrelaçada ali com a questão da filosofia oriental dos taoístas, né? Então tem aspectos que você vai precisar ter uma visão uma visão global do ser humano e ampliar essa visão mesmo, né? Perfeito. Olha, Jorge, você atende em Ponta Grossa, né? Você Sim. tem uma clínica ou em uma clínica. Eu estou colocando teus dados aqui para as pessoas que quiserem. O atendimento só pode ser presencial, né? Sim. Não adianta, infelizmente, a distância ainda não se inventou, né? Não, agulhas energéticas que possam ser... Não dá, né? Uma orientação, sim, né? Mas ali não dá, né? Essas agulhas energéticas ainda desconheço. Mas os teus dados estão saindo aí para quem quiser se consultar. O Jorge é um profissional já com 10 anos de experiência. Tem atendido assim com muito sucesso muitas pessoas aqui em Ponta Grossa, a gente recomenda mesmo. Quero até agradecer. E tem uma novidade, né, Jorge? Parece que aí para o futuro, um futuro breve, você vai lançar um canal no YouTube chamado Caminho do Guerreiro? Caminho do Guerreiro, é um canal com a ajuda do meu amigo Jamil, aqui eu agradeço, né? Vamos lá. É um desafio, né? Porque passar as informações para as pessoas não é uma coisa tão simples assim, né? Mas me deu essa vontade, né, com a tua ajuda, você abrindo as portas, e o Caminho do Guerreiro, né, olha que fantástico, né, a gente poder falar de vários assuntos. Você vai tratar do quê no seu canal? Você pretende tratar do quê? Eu pretendo falar um pouquinho das terapias, falar o Caminho do Guerreiro, o que seria, né, o guerreiro é aquela pessoa que entende que
a grande batalha, né, o grande tatame é a vida. Então você pode correlacionar isso a tua vida sendo um grande tatame, onde todos os dias você vai enfrentar uma batalha, seja ela no teu ambiente de trabalho, seja na tua família, você vai ter que aguentar as inúmeras opiniões das pessoas, como você vai lidar com essas interferências no dia a dia. Olha, isso é o que a gente mais precisa no momento, né? Porque os guerreiros de tatame é tranquilo, né? Você apanha lá no tatame, ou você vence lá no tatame. É uma competição, dentro de uma profissão, né? Se torna um lutador. Hoje a gente vê aí isso está super em alta, né? Mas qual que é o caminho que esse guerreiro vai trilhar? Então eu posso falar de vários assuntos, né? O que essa pessoa vai buscar, como ela vai lidar com o seu dia a dia. O guerreiro no dia a dia, ele é mais exigido. Com certeza, se deu uma mensagem muito bonita, falou do tatame da vida, não tinha ouvido falar disso. Eu acho que vai ser um sucesso o canal, que a gente puder ajudar, né, para você montar. E vocês fiquem atentos, que virá coisa muito boa aí, né, da parte do Jorge. Quero te agradecer de novo, tá, Jorge? Obrigado, que agradeço. Grande abraço. E a vocês todos que nos acompanharam até agora, nosso muito obrigado, nosso abraço. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho de notificação, deixar o seu joinha, porque tudo isso é muito importante para a gente que é produtor de conteúdo aqui no YouTube. E lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.